Convidamos o vereador Tadami Kawata para que possa secretariar a mesa na ausência do segundo secretário Sidney Giron. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Divaldo Costa. Antônio Divaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto de Almeida Normanha, presente. Clemente Cavazana, presente. Edipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Mérito Nascimento, presente. José Carlos Sanches Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Sidney Girão. Sidney Girão, ausente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausentes. 10, 11, 12, 13. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo o número regimental, damos por aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 27ª sessão ordinária do primeiro ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início, em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Leitura na Palavra de Deus, Epístola de São Paulo, aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém. Agradecemos o pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores
até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Correspondências do Executivo. Ofício 6.350, resposta ao requerimento do vereador Sidnei Giron. Resposta ao requerimento dos vereadores Edvaldo Antônio dos Santos, Sidnei Giron e Carlos Hernandes. Ofício também com resposta aos requerimentos dos vereadores Antônio Carneiro da Silveira. Ofício que solicita a indicação de um representante da Câmara para integrar o Conselho Municipal de Saúde. Ofício que encaminha a resposta ao requerimento dos vereadores Edmo Pereira, Bonifácio Campané, José Américo do Nascimento e Tadami Kawata. E ofício com resposta aos requerimentos de Antônio Edivaldo Costa, Carlos Hernandes, Sidnei Giron, Carlos Hernandes, Arlindo Mariano, Bonifácio Campané, José Américo do Nascimento, Carlos Hernandes e Sidnei Giron. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Senador José Eduardo Dutra, líder do PT, resposta à moção de autoria do vereador Sidnei Giron. Leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência informar que não poderemos comparecer à 27ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, que se realizará nesta data devido a problemas de saúde. Sidnei Giron, vereador do PPB. Temos em mãos o expediente subscrito por Vossa Excelência, onde transcreve na íntegra o parecer exarado pelo assistente jurídico desta Câmara Municipal, versando sobre o projeto de lei 148/97, de autoria do vereador Antônio Edivaldo Costa, que dispõe sobre a instituição do Fundo Especial do Bombeiro, FEBOM, e da outras providências. A propósito, transcrevemos o parecer exarado pela secretária da Fazenda do município. A lei que instituiu a taxa é a Lei 1520/70, Código Tributário, regulamentada pelo Decreto 324/74. No ensejo, renovamos protesto de estima e apreço. Atenciosamente, prefeita Germínia Dulce Venturoli. Senhor presidente, conforme Lei Municipal 3.469/91, o Conselho Municipal de Saúde deve ser renovado a cada 2 anos. O atual, que conta com membro representante do Poder Legislativo, tem seu mandato encerrado no mês de outubro próximo. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência, com a urgência possível, a indicação de um membro para integrar o próximo Conselho Municipal de Saúde. Atenciosamente, prefeita Germínia Dulce Venturoli. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Secretaria dos Transportes, Governo do Estado de São Paulo, encaminha ofício especial comunicando que o senhor Michel Paul Zeitlin foi nomeado para exercer o cargo de secretário de Estado dos Transportes. IBAN envia notícia, IBAN 381, referente a agosto de 97. A PM, Associação Paulista de Municípios, envia cópia do artigo publicado na Folha de São Paulo no dia 19 de agosto sobre a falta de informações sobre a realidade dos municípios. O movimento parlamentarista brasileiro convida para encontro a ser realizado dia 3 de setembro no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados para assinatura do livro de fundação do movimento. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, com o advento da Lei Municipal 2.594, 16 de agosto de 85, ficou o Executivo Municipal autorizado a conceder isenção da taxa de embarque às empresas de transporte de passageiros para uso de plataforma da Estação Rodoviária de Araçatuba, no tocante às linhas suburbanas com trajeto Araçatuba-Birigui e Araçatuba-Guararapes.
A firma Constâncio João da Costa e Filhos Limitada está pleiteando do Executivo o benefício da referida lei. Entretanto, o citado preceito não menciona a linha suburbana Araçatuba Santo Antônio do Aracanguá, Major Prado, Fazenda Santa Marina, executada pela empresa Constâncio João da Costa e Filhos Limitada. Com o objetivo de atender à reivindicação da firma em questão, estamos propondo a esta casa alteração na redação do artigo 1º da Lei Municipal 2.594, de 16 de agosto de 85, conforme o projeto de lei incluso, o qual submetemos à apreciação dos senhores vereadores, contando com sua aprovação. Prefeita Germínia Doce Venturoli, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente desta casa. Consultamos o plenário se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Jaciro Manuel Fernandes Araçatuba, com sede na rua Benjamin Bruno Sete 45, no Jardim Brasília, com o ramo de fabricação de molas para caminhões, reivindicou do município, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, uma área de terra no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado, com 2.511,93 metros quadrados, objetivando a construção de prédio adequado para a instalação de sua fábrica. Estamos pleiteando autorização legislativa para que possamos outorgar a concessão de direito real de uso de área de terra à empresa Jaciro Manuel Fernandes Araçatuba. Prefeita Germínia Doce Venturoli. Consultamos o plenário se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Estamos submetendo à apreciação desta casa projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 137.256,03, destinado à execução de obras de galerias de águas pluviais, recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltica no pátio de manobras e caminhões da empresa ET Produtos Alimentícios Limitada. Por essa razão, solicitamos a autorização desta Casa de Leis para abrir por decreto um crédito adicional especial no valor acima mencionado para suprir as despesas com a execução dessas obras. Prefeita Germínia Doce Venturoli. Consultamos o plenário se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A empresa Lojão, Indústria e Comércio de Móveis Araçatuba, com sede na rua Marechal Deodoro 472, foi beneficiada com a área de terra no Distrito Industrial Alexandre Biagi com 1.901,62 metros quadrados. Entretanto, não fez uso da área em questão, porém reivindicou ao município uma outra área com 1.180 metros quadrados no Distrito Industrial de Pequenos Resíduos para a mesma finalidade, ou seja, instalar-se como empresa do setor moveleiro. Considerando o parecer da Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, bem como o parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial, favoráveis à pretensão da referida empresa, visando a doação de área de terra à empresa Lojão, Indústria e Comércio de Móveis, com a consequente revogação da Lei Municipal 4.972, 27 de dezembro de 1996, cópia anexa. Atenciosamente, Prefeita Germínia Doce Venturoli. Consultamos o plenário se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Estamos submetendo a apreciação desta casa, projeto de lei que autoriza a doação de área de terra no Distrito Industrial de Pequenos Resíduos à empresa Vital Miguel da Silva Filho Araçatuba. Trata-se de microempresa com ramo de fabricação de móveis em geral, instalada na rua Araçatuba 65, no Jardim Alvorada, que está pleiteando área de terra no Parque Industrial de Pequenos Resíduos, objetivando instalar-se adequadamente. Assim sendo, determinamos a elaboração da matéria anexa, propondo a doação de área de terra no Distrito Industrial de Pequenos Resíduos, na certeza de que os senhores vereadores se aquecerão inteiramente a ela, aprovando-a. Prefeita Germínia Doce Venturoli, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Antônio Carneiro da Silveira. Consultamos o plenário se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, estamos submetendo a esta casa o incluso projeto de lei que autoriza a celebração de termo de cooperação técnica entre os municípios de São Paulo e Araçatuba,
Trata-se de importante acordo que tem por objetivo o emprego de esforços no sentido de promover a troca de informações, tecnologia, planos, projetos e programas sociais entre os dois municípios. De-se salientar que do ajuste pretendido não resultará nenhuma despesa para qualquer uma das partes cooperantes. Prefeita Germínia Doce Venturoli. Consultamos o plenário. Se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, o Judô Clube de Araçatuba Mori, tradicionalmente conhecido, reúne as condições necessárias para celebrar convênio com o município, objetivando a manutenção de uma escola de judô, com repasse mensal pelo município de R$500 por um período de 12 meses. Assim sendo, estamos submetendo à apreciação desta casa o incluso projeto de lei que visa autorizar o Executivo Municipal a celebrar citado convênio com o Judô Clube de Araçatuba Mori, nos termos da minuta anexa. Prefeita Germínia Doce Venturoli. Consultamos o plenário. Se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 5.068, de 25 de julho de 97, que autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito adicional especial no valor de R$304 mil, destinado à construção do seu prédio, passam a vigorar com a seguinte redação. Ementa. Autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito adicional especial no valor de R$304 mil, destinado à reforma e ampliação do seu prédio. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir na Secretaria da Câmara dos Vereadores um crédito adicional especial no valor de R$304 mil, destinado à reforma e ampliação do seu prédio na Praça 9 de Julho, obedecendo à seguinte classificação orçamentária: Poder Legislativo, Secretaria da Câmara, despesas de capital, investimentos, obras e instalações, reforma e ampliação do prédio, total de R$304 mil. Mesa diretora, Antônio Carneiro da Silveira, presidente, Carlos Hernandes, primeiro secretário, Sidnei Girão, segundo secretário. Constamos o plenário. Se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Autoriza o Executivo Municipal a criar bolsões para o estacionamento de mototaxistas. Autoriza o Executivo Municipal a criar bolsões para o estacionamento de mototáxi no perímetro urbano da cidade. Os bolsões de que trata o caput desse artigo deverão ser instalados nos bairros e na área central e locais onde não existam bolsões para estacionamento de motocicletas, ciclomotores e bicicletas de particulares. A Prefeitura Municipal regulamentará esta lei no que couber no próximo máximo de 60 dias a contar de sua publicação. Ed Pereira, vereador, PDT. Consulta o plenário. Se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Projeto de lei que dispõe sobre a criação da Comissão Municipal Permanente de Educação para o trânsito de bicicletas das ruas, avenidas do município de Araçatuba. A comissão de que trata essa lei terá por objetivo promover, sem ônus para o Executivo Municipal e com apoio da iniciativa privada e dos demais poderes públicos, uma campanha educacional de orientação sobre o tráfego de bicicletas, objetivando incentivar os ciclistas a respeitarem todas as normas de trânsito e de segurança recomendáveis. As palestras ministradas pela referida comissão deverão mostrar todas as consequências de ordem moral e econômica, policial e penal que atinge os responsáveis pelos acidentes envolvendo bicicletas nas ruas e avenidas. Sidnei Girão, vereador do PPB. Constamos o plenário. Se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Revoga em todos os seus termos a Lei Municipal 4.994/97. Fica revogada em todos os seus termos a Lei Municipal 4.994/97, que autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar prêmio de seguro individual de acidentes pessoais em favor do ocupante do cargo de prefeito municipal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições de contrário. Arlindo Mariano de Araju Filho, vereador do PL.
Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Verificação de votação requerida pelo vereador Édipo Pereira. Vereador Édipo Pereira solicita verificação de votação para o projeto de lei apresentado pelo vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho, que revoga em todos os seus termos a Lei Municipal número 4.994/97. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Divaldo Costa. Antônio Divaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Não. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Não. José Carlos Sanches Hernandes. Sim. Sim. Mário Aparecido Pavan. Não. Mário Mardegan. Não. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Sidnei Girão. Sidnei Girão, ausente. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, 9 sim, 5 não e 4 ausentes. Por maioria dos seus membros, o plenário considera objeto de deliberação o projeto de lei de autoria do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo. Concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Dr. José Antônio Encinas Manfré pelos relevantes serviços prestados como juiz de direito. O título a que se refere ao artigo anterior será entregue em sessão solene, especialmente convocada após entendimento entre a mesa diretora e o homenageado. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carneiro da Silveira, vereador do PSDB. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de decreto legislativo. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos requerimentos de urgência que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei de autoria da mesa diretora, que altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 5.068, de 25 de julho de 97. Antônio Carneiro da Silveira, vereador PSDB.
Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda a chamada dos seus vereadores para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Sim. Clemente Cabazana. Sim. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Sanches Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, 3 ausentes, 15 sim. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria considerada pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando as constantes solicitações dos moradores da rua Marechal Deodoro, objetivando a instalação de um aparelho de telefone público tipo orelhão nesse logradouro, que a empresa Telecomunicações de São Paulo, Telesp, tem procurado atender sempre que possível as solicitações desse Poder Legislativo, requeremos ouvir do plenário da forma regimental, seja oficiada a direção da empresa Telecomunicações de São Paulo, S.A. Telesp, solicitando a possibilidade da instalação de um aparelho de telefone público tipo orelhão na rua Marechal Deodoro, nas proximidades do número 1055. Carlos Hernandes, vereador do PFL. Presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o jovem judoca araçatubense Tioli de Macedo Silva sagrou-se bicampeão do Campeonato Aberto dos Estados Unidos na categoria Juvenil B, peso pesado, em torneio realizado no último dia 26 de agosto, na cidade de Miami, que esse título conquistado no torneio de alto nível técnico com atletas de vários países vem coroar de êxito a participação de araçatubenses nas diversas categorias desse esporte, que novamente o nome de Araçatuba foi elevado ao grau máximo do esporte internacional, graças a mais uma conquista de um lídimo representante da nossa terra, que o jovem Tioli pratica esse esporte desde os 4 anos de idade, no Judô Clube Mori, onde iniciou seu aprendizado com o mestre Masahiro Mori, que é justo estender esta homenagem aos pais do jovem Marcelo, o senhor Carlos Alberto Ribeiro da Silva, a senhora Elisete Macedo Silva, grandes incentivadores do filho pródigo, responsáveis pela formação educacional e esportiva do jovem atleta. Requeremos ouvir do plenário, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao judoca Tioli de Macedo Silva, que sagrou-se bicampeão do Campeonato Aberto dos Estados Unidos,
realizado no dia 26 de agosto de 1997, na cidade de Miami, Estados Unidos. Que desse nosso ato seja dada ciência e homenageado na rua Tibiriçá, 385. Hélio Correia, vereador, PFL. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o senhor considerando que a senhora Missal Miyashita apareceu no último dia 31 de agosto, aos 78 anos de idade, que a senhora Missal deixa o esposo, o senhor Mambei Miyashita, e os filhos Ioichi, Tadako, Noriko, Alice, Francisco e Luiz, que a conduta da senhora Missal tornou-se esteio e exemplo a todos que com ela conviveram. Por isso, seu passamento entristeceu grande parte da comunidade araçatubense, em especial a colônia nipônica, que cabe ao Legislativo homenagear, ainda que postumamente, todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento do nosso município. Requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo um voto de pesar pelo passamento da senhora Missal Miyashita, ocorrido no último dia 31 de agosto de 97, que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada, na rua José Teodoro de Lima, 371. Tadami Kawata, vereador do PTB. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Espera um pouquinho. Eu não tenho aqui, vou pegar ali. Eu vou fazer uma lei proibindo o celular na câmera. Senhor presidente, considerando que o senhor Francisco Tomás Neto faleceu no último dia 26 de agosto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aos 57 anos de idade, o senhor Francisco deixa a esposa, a senhora Dirce Gomes Tomás, e os filhos Evaildo e Cristina, que o senhor Francisco, juntamente com o senhor Arlindo Zambon, apresentavam-se em bares e lanchonetes da nossa cidade, cantando músicas sertanejas. O senhor Francisco era muito querido e conhecido pela comunidade araçatubense, tendo o seu passamento entristecido todos aqueles que com ele conviveram, que cabe ao Legislativo homenagear, ainda que postumamente, todos aqueles que contribuíram para engrandecer o nome de nossa cidade. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo passamento do senhor Francisco Tomás Neto, aos 57 anos de idade, ocorrido no último dia 26 de agosto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada. A rua Euclides da Cunha, 1476. Mário Mardegan, vereador do PRP. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o senhor Valdemur Verde faleceu no último dia 28 de agosto, aos 85 anos de idade, que o senhor Valdemur deixa a esposa, a senhora Corina Nora Verde, e os filhos Otônio, José Antônio, Valdemur Filho, Paulo, Maria Lavínia e Maria da Graça, que o senhor Valdemur, natural de São José do Rio Preto, mudou-se para Araçatuba em 54, onde sempre atuou no ramo da pecuária, que o senhor Valdemur, mais conhecido como Dico Verde, era muito querido e respeitado pela comunidade araçatubense, que cabe ao Legislativo homenagear, ainda que postumamente, todos aqueles que contribuíram para o progresso do nosso município. Requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo um voto de pesar pelo passamento do senhor Valdemur Verde, aos 85 anos de idade, ocorrido no último dia 28 de agosto de 1997, e que deste nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua Tiradentes, 585. Hélio Correia, vereador do PFL.
O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Do Jaiminho dele aqui. Senhor presidente, considerando que a Câmara dos Deputados aprovou no último dia 27 de agosto o projeto de lei eleitoral que, num dos seus artigos, prevê o aumento dos recursos do fundo partidário destinados ao financiamento público para as campanhas eleitorais de 42 milhões de reais para 420 milhões de reais, considerando que essa quantia vultosa de recursos públicos deveria ser empregada em áreas prioritárias como hospitais, escolas, segurança pública e habitação, entre outras, atendendo os reais interesses da população, que a possível aprovação pelo Congresso Nacional desse aumento dos recursos do fundo partidário geraria um grande mal-estar perante a sociedade, combinando com o descrédito da classe política brasileira, requeremos ouvido o plenário na forma regimental que seja oficiado ao senhor presidente da República, doutor Fernando Henrique Cardoso, os líderes dos partidos políticos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, solicitando que envidem esforços propugnando pela retirada da proposta de aumento do fundo partidário do texto do projeto da nova lei eleitoral que se encontra em tramitação. Requeremos ainda sejam oficiadas as câmaras municipais, as cidades, sedes e regiões administrativas do Estado de São Paulo, solicitando apoio pelo nosso requerimento. Hélio Correia, vereador do PFL. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o artigo 2º da Lei Municipal 4.052, 22 de outubro de 93, determina a pintura com tinta refletiva das caçambas coletoras de lixo e entulho colocado em vias públicas, que a falta dessa pintura leva ao risco de acidentes envolvendo veículos, principalmente no período noturno, que esse dispositivo da lei não vem sendo cumprido por grande parte das empresas que exploram esse tipo de serviço no município, requeremos ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, para que nos informe dentro do prazo legal o seguinte: a prefeitura municipal tem fiscalizado as empresas que exploram o serviço de aluguel de caçambas coletoras de lixo e entulho, visando ao cumprimento da Lei Municipal 4.052, de 22 de outubro de 97? Siga negativo por quê? Qual a punição para as empresas infratoras da lei supramencionada? Enviar a relação contendo o nome das empresas devidamente cadastradas e autorizadas pelo Executivo Municipal a explorar o serviço em tela. Édipo Pereira, vereador do PDT. Oi? Não. Ele vai discutir o dele. O presente requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador, autor da matéria, Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura de Araçatuba que acompanham em todas as segundas-feiras as transmissões dos trabalhos do Poder Legislativo. Talvez o ouvinte do rádio, vocês que estão presentes, não tenham ainda entendido a extensão deste requerimento que eu faço e que pretendo também, mais para frente, modificar a própria lei, impondo uma sanção ao descumprimento dessa lei já existente no município de Araçatuba. A exemplo de minha lei, uma lei simples, que foi a lei proibindo soltar pipas em vias públicas, pipas similares. Uma lei simples, mas que acredito hoje
seja a lei da Câmara de Vereadores dessa legislatura mais comentada pelos jornais do município, inclusive já sendo copiada no município de Birigui, onde registrou-se uma vítima fatal das famigeradas linhas. Independente de ser linha com cerol ou sem cerol, a linha de papagaio, nos dias de hoje, são linhas resistentes, são linhas fortes. E como eu sempre comento, eu compararia a linha com cerol a uma faca afiada. E a linha sem cerol a uma faca cega, que machuca e mata da mesma forma. A questão das caçambas coletoras de entulhos, que são postadas por toda a cidade, algumas delas de tamanhos enormes, que invadem a via pública, colocando em risco a integridade física de motoristas, motociclistas e ciclistas. Existe a lei autorizando a Prefeitura Municipal a permitir a utilização das vias públicas do município de caçambas coletoras de entulho e lixo que venham a ser explorados por empresas legalmente constituídas. O artigo 2º diz: as caçambas coletoras devem ser dimensionadas de acordo com as normas que atendam à segurança de trânsito. No parágrafo único diz: as caçambas devem ser pintadas com tinta refletiva de acordo com normas técnicas vigentes. Só que essa lei não vem sendo respeitada. E por um simples motivo: de que adianta uma lei, obrigando ou não a se fazer alguma coisa, se não existe uma sanção? Seria o mesmo de dizer que é proibido matar, é proibido furtar, e o indivíduo matar e furtar e não ir para a cadeia. Então eu pretendo introduzir um dispositivo nessa lei, é claro, impondo uma sanção para as empresas que não estão cumprindo a lei. E as caçambas não estão tendo a obrigatoriedade, não estão cumprindo, os proprietários dessas caçambas, a obrigatoriedade de pintá-las com tinta refletiva, para que ela seja avistada quando o farol do veículo estiver ligado. E a proliferação de caçambas coletoras de lixo e de entulho na cidade está bastante grande. E o perigo existe, e a qualquer momento pode acontecer um acidente com consequências lamentáveis. Já aconteceram acidentes. Uns falam que o motociclista estava bêbado, que o motorista estava embriagado, mas não nos interessa isso. Nos interessa, sim, cuidar do cidadão, cuidar do munícipe. E está na hora das leis existentes serem cumpridas, serem respeitadas. Eu, por exemplo, hoje estou oficiando a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil. Estamos oficiando a fiscalização da Prefeitura, mandando-lhes a cópia da lei que proíbe soltar pipas em vias públicas, a cópia da lei e a regulamentação, solicitando o apoio dessas instituições para que a lei seja cumprida. Porque já estamos cansados de ver leis que são aprovadas pela Câmara e que não são cumpridas, leis que ficam guardadas na gaveta, leis, algumas até leis que não têm efeito algum, mas outras leis importantes, leis que poderiam ser cumpridas e ajudar dessa forma a melhorar a vida dos cidadãos. Então, neste requerimento,
Eu peço apenas informações. O porquê que a prefeitura não está fiscalizando. Mas eu já teria até a resposta. Fiscalizar como se não existe uma sanção. A partir do momento que eu dotar essa lei já existente, uma lei de 22 de outubro de 93, a hora que eu dotar essa lei de uma multa, eu apenas não entrei com o projeto ainda, que eu quero buscar uma multa justa, uma multa adequada para a questão. Aí eu tenho certeza absoluta que todas as caçambas serão pintadas com tinta refratária na forma da lei. Porque mexendo com o bolso do cidadão, tenho certeza que ele irá cumprir o dispositivo que obriga ele a pintar essas caçambas com tinta refletiva. Senhor presidente, eram essas minhas palavras, senhores vereadores. Continua em discussão o presente requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura Municipal de Araçatuba contraiu empréstimo junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$7 milhões para execução de obras constantes do contrato 003/93 de 13 de janeiro de 92, que para a realização da referida empréstimo foi exigida contrapartida da Prefeitura Municipal no valor de R$3 milhões, que as documentações enviadas à Câmara dos Vereadores em resposta ao requerimento 287/97 de nossa autoria não elucidam onde realmente será gasto o montante de R$10 milhões, requeremos ouvir do plenário, seja oficiada a senhora prefeita que nos informe. Primeiro, a Prefeitura Municipal dispõe de R$3 milhões exigidos pela Caixa Econômica Federal como contrapartida? Segundo, é possível a Prefeitura Municipal enviar à Câmara dos Vereadores cópias dos projetos básico e executivo dos serviços que estão sendo realizados atualmente pela UAS? Terceiro, é possível enviar à Câmara dos Vereadores cópia do cronograma de desembolso atual, que certamente foi entregue à Caixa Econômica Federal e que não consta dos documentos já enviados através do ofício 5.363/97, de 7 de julho de 97? Qual a taxa de juros e outros encargos exigidos desse financiamento? Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador PSDB. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que faleceu no último dia 30 de agosto o senhor Joaquim Rodrigues de Carvalho, que o senhor Joaquim era viúvo e deixa a filha Benildes, considerando que o senhor Joaquim era muito querido em Araçatuba, por isso o seu passamento entristeceu boa parte da comunidade araçatubense, considerando que cumpre o legislativo homenagear ainda que postumamente todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento de nossa cidade e do nosso povo, requeremos ouvir do plenário da forma regimental, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo um voto de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Rodrigues de Carvalho, ocorrido no último dia 30 de agosto, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na instância São Judas Tadeu. Carlos Hernandes, vereador PFL. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das moções. Senhor presidente, considerando que o conjunto habitacional Hilda Mandarino foi construído com o objetivo de atender às necessidades imobiliárias de famílias de baixa renda, que as prestações desses imóveis, atualmente entre R$ 108 e R$ 168, são incompatíveis com a renda da maioria dos mutuários, que esse fator associado ao desemprego contribuíram para a inadimplência de muitos mutuários, que esses mutuários classificados injustamente de maus pagadores, que passaram inclusive pelo constrangimento de terem seus nomes incluídos no serviço de proteção ao crédito e que vivem a iminência do despejo, não são oferecidas condições reais que lhes permitam regularizar a situação do seu imóvel, que pelo exposto formou-se uma comissão de moradores do conjunto habitacional Hilda Mandarino para, junto aos organismos competentes, pleitear o seguinte: a renegociação da dívida dos mutuários inadimplentes, transferindo as prestações vencidas e não pagas para o final do plano, ainda distribuindo o valor do saldo devedor nas prestações vincendas. B, suspensão das ações judiciais que se encontram em trâmite na justiça até o acordo final.
C. Exclusão do valor correspondente ao seguro das prestações dos mutuários que não tenham mais direito à cobertura. D. Revisão dos valores atuais das prestações adequando à realidade salarial do mutuário. Submetemos a alta apreciação do plenário a presente moção de apoio ao movimento dos moradores do conjunto habitacional Hilda Mandarino, que ao pleitear os itens acima citados, busca encontrar uma solução amigável para os problemas que estão ocorrendo. Requeremos ainda que cópia da presente moção de apoio seja encaminhada aos senhores líderes dos partidos políticos da Câmara dos Deputados, ao presidente da Caixa Econômica Federal, doutor Sérgio Cutolo, ao presidente do Coab Cris, doutor Antônio Barreto Santos, e aos senhores Carlos Roberto Rosa, Luiz Cláudio Paladino, Arley Davis, José Ferreira, Sérgio Ricardo Santos, Dirce Gregário Pereira, Márcio Santana de Oliveira, José Carlos Cândido Ivan Vieira, José Luiz Souza e Aguinaldo de Oliveira Lima, líderes do movimento dos moradores do conjunto habitacional Hilda Mandarino. Sidney Giron, vereador PPB. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador do PRP. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação a moção apresentada pelos vereadores Sidney Giron e Birubiru. Não havendo manifestação contrária, a mesma será encaminhada para as comissões e votação na próxima sessão ordinária dessa Casa de Leis. Encerramos assim o grande expediente. Daremos início agora ao pequeno expediente, onde farão uso da palavra os vereadores Edivaldo Antônio dos Santos, Hélio Correia e Jaime José da Silva. Primeiro vereador a fazer uso da palavra, Edivaldo Antônio dos Santos. Dispensa. Vereador Hélio Correia. Dispensa. Vereador Jaime José da Silva, que dispõe de 15 minutos para versar sobre o assunto de seu interesse. Senhor presidente, demais componentes da mesa, caros colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma vez eu venho à tribuna em função, novamente, da questão do projeto de lei que proibiu a instalação de postos self-service, autosserviço em Araçatuba. Causou-me estranheza a matéria publicada na imprensa, escrita e televisiva, extremamente tendenciosa, principalmente hoje a matéria vinculada na Rede Globo. Só posso atribuir tal fato ao poderio das multinacionais, que têm extremo interesse em instalar em nossa cidade, como de resto em todas as outras, grandes redes de posto de autosserviço, eliminar a concorrência para depois reinar absoluto. E nós vamos poder verificar quem realmente está preocupado com o interesse da população. E aproveito o momento para rogar à senhora prefeita municipal que não vete o projeto, principalmente porque não existe nele nenhuma ilegalidade. É estranho verificar que uma empresa como a Globo cometa tantas impropriedades no trato de matéria jurídica. Com certeza, dispõem eles de um departamento jurídico altamente competente. Portanto, eu não compreendo como é que podem encontrar ilegalidade, como disseram, nesse projeto. Eu estou aqui com a Constituição, Portaria 60/95 e a Constituição Federal. Em vários artigos é reafirmada, não a ilegalidade, mas o contrário, a legalidade do projeto, que se insere perfeitamente dentro das regras de direito constitucional.
Onde está escrito, conforme disse o locutor da Globo, onde é que está escrito que matéria de ordem econômica ou de disposição local é da competência exclusiva da União? Em nenhum local, em nenhum artigo da Constituição, em nenhum inciso. E eu desafio quem quer que seja a me provar que aqui tem qualquer texto legal, qualquer norma, proibindo o município de legislar a respeito desse assunto. Muito pelo contrário. E eu poderia aqui citar inúmeros artigos. Vou citar alguns, só para que os senhores tenham uma ideia. Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente a União legislar sobre. E aí, elenca uma série de matérias privativas da União. Entre elas, não se encontra a regulamentação de compra e venda de combustível. Ou de regulamentação para instalação de posto vendedor de combustível. Permita uma parte, vereador. Pois não. Quero parabenizá-lo pela fala e dizer que, infelizmente, a Rede Globo de televisão instalada aqui na cidade de Araçatuba é o zelo e vezer em denegrir a imagem não só das instituições e de segmentos da cidade de Araçatuba, mas tudo o que acontece de negativo na cidade de Araçatuba é motivo para chacota da Rede Globo de televisão. Então é necessário que haja um posicionamento dos poderes constituídos de Araçatuba para que, no mínimo, a Rede Globo passe a respeitar o que é decidido numa casa de leis. Perfeitamente. Coloca os vereadores como se não tivéssemos conhecimento da matéria. A matéria de hoje, textualmente, diz isto. Diz que há preconceito por parte, que há discriminação contra o dono do posto. Como discriminação? Houve privilégio anterior porque ele conseguiu um alvará para instalar um posto ilegalmente. A lei proibia a instalação do posto. Ainda assim foi concedido o alvará. Então ele foi um privilegiado e seria privilegiado de novo, porque seria o único autorizado a montar um posto de autosserviço. Todos os outros proibidos, ele seria o único privilegiado. E ele foi colocado na matéria como se fosse um coitado discriminado pela Câmara de Vereadores, e foi assim que veio a matéria. Ele não foi discriminado. A Câmara de Vereadores foi justa. Legislou para todos, não para uma única pessoa. O artigo 22, então, não especifica em nenhum dos seus incisos essa matéria como privativa da União, para legislar. O artigo 30, por sua vez, da Constituição Federal diz exatamente o seguinte: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. E é isso exatamente, é onde se encarta exatamente essa matéria do posto de autosserviço. E mais adiante diz ainda: suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Portanto, se não tem nada na legislação federal proibindo, nem na estadual, o município pode perfeitamente legislar a respeito. E eu desafio quem quer que seja a encontrar aqui qualquer artigo que se contraponha a esses argumentos aqui expedidos. Tem mais. A portaria 60 do Departamento Nacional de Combustível, no seu artigo 5º, diz exatamente o seguinte: a construção das instalações e da tancagem do posto revendedor obedecerão às normas estabelecidas e adotadas pelo DNC, as de proteção ao meio ambiente e as de posturas municipais, que é exatamente sobre o que nós legislamos. Por que mesquinhar o nosso poder de legislar? O poder do município, de dispor sobre o que é realmente do seu interesse. O que é que está por trás dessa questão? Depois de aprovado o projeto, toda essa campanha visando influenciar o executivo para pôr o veto no que já foi deliberado nessa casa. Nós não conseguimos entender e repudiamos esse tipo de matéria tendenciosa, sem base jurídica. Portanto, não tem nada de científico, não tem nada de informativo à população. Mas visa, com certeza, a os interesses de particulares, a interesses individuais. Fato esse que nós devemos repudiar nessa casa, e eu conclamo os senhores vereadores, que principalmente aqueles mais da bancada da senhora prefeita, que influenciem junto a ela, para que ela não vete o projeto que é justo e é legal. E na pior das hipóteses,
é, no mínimo, inoportuno nesta ocasião, tendo em vista o desemprego que graça em nossa cidade. O argumento, também expendido pela Globo, parece até que sob encomenda, de que o autosserviço foi instalado em vários ramos de atividade na cidade, não justifica. Combustível não é comida. Combustível não é comida. Eu estou verificando o que eu vou comer. Combustível exige um certo conhecimento para o manuseio das bombas. A comida basta retirar da vasilha e passar para outra. É uma atividade simples, sem nenhum problema de periculosidade, sem nenhum problema de insalubridade. Os argumentos não justificam. São sempre os mesmos, estapafúrdios e tendenciosos. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, daremos início à ordem do dia. Que é composta por 15 itens. Primeiro item da pauta: discussão única do veto total ao autógrafo número 108/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a isentar do pagamento de tributos municipais as empresas que se instalarem no município de Araçatuba e da outras providências. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana exaram parecer pela ilegalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator: como bem acentuou a assessoria jurídica desta casa, o veto é ilegal. A decisão da comissão é pela ilegalidade do veto. É o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa. Pela legalidade. Pela ilegalidade do veto. Pela ilegalidade do veto. O veto está em discussão. Com a palavra, o vereador Nelson Reis Alves, que dispõe de 15 minutos para versar sobre essa matéria. Senhor presidente, senhores vereadores. Nós queremos falar exatamente sobre as isenções que o poder público concede genericamente. O projeto, ele visa de maneira geral, sem especificar qual a indústria. Então vejam bem. Um cidadão já está aqui em Araçatuba, trabalhando com uma indústria qualquer. Vem uma outra indústria produzir a mesma coisa que ele. E essa passa a ter isenção, e aquele que já está na cidade não terá essa isenção. Então veja a injustiça que nós vamos cometer contra aquele que acreditou, que veio gerar empregos, que já está dando empregos, que está contribuindo, e chega um novo. Vai colocar uma indústria, produzir a mesma coisa e vai ter isenção fiscal. Então, o que eu quero sugerir aos senhores vereadores é o seguinte: se existir alguma coisa em concreto, alguma empresa que realmente queira se instalar em Araçatuba, como foi o caso da Paulette, que desmanchou a fábrica de Cajamar e trouxe para cá todo aquele manancial de produtividade que eles tinham em Cajamar. Então nós vamos analisar aquele caso, porque dá aleatoriamente a quem quiser, nós vamos estabelecer uma concorrência desleal para aquele que já está.
No mínimo isso. Então, por isso, eu vou votar pela manutenção do veto da senhora prefeita. E peço aos senhores vereadores, se tiver alguma indústria interessada a vir, puxa vida, vamos buscá-la. Se tiver intenção de chegar em Araçatuba, vamos trazê-la, vamos dar tudo que pudermos. Mas o que nós não podemos é conceder a isenção aleatoriamente para aquele que quiser vir, desprezando aqueles que já acreditaram, que já estão trabalhando, que já estão dando emprego. Peço a reserva do meu tempo, senhor presidente. O vereador Nelson Reis Alves reserva 13 minutos do seu tempo. Com a palavra, o vereador Hélio Correia, que dispõe também de 15 minutos para versar sobre essa matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, caros colegas, ao ouvirmos o colega vereador, doutor Nelson Reis Alves, da sua preocupação em fazer com que esse legislativo elabore um projeto que dê anistia e incentivos a novos empresários que aqui se instalarem. Nós entendemos que essa não só é a preocupação do nobre colega, mas a preocupação também deste vereador que vos fala, porque no momento de elaborarmos o referido projeto, nós entendemos que Araçatuba, que é a capital geográfica da nona região administrativa, Araçatuba que tem 200 mil habitantes, Araçatuba que possui hoje a hidrovia, Araçatuba que tem a universidade, Araçatuba que tem ensino superior, Araçatuba que tem, de acordo com o último censo demográfico, aproximadamente 1.108 ruas, Araçatuba que possui a rodovia Marechal Rondon, Araçatuba que já possui aeroporto internacional, Araçatuba que tem, através da sua pecuária, aproximadamente um rebanho estimado em 500 mil réis. Araçatuba que possui 19 destilarias de álcool. Araçatuba que tem e deve ter sim e deve dar incentivo a novos empresários. A nossa intenção ao elaborar esse projeto não foi em momento algum prejudicar aqueles que já estão instalados na cidade de Araçatuba. Foi sim com o intuito de trazer, de buscar novos empresários que aqui possam se instalar. Porque, infelizmente, a nossa cidade hoje não tem condições de oferecer mercado de trabalho devido à escassez de novas indústrias. Nós concordamos com a fala do Dr. Nelson Reis Alves quando ele diz que novas pauletes deveriam vir para a cidade de Araçatuba. Mas para que nós possamos trazer, é necessário que se possa dar condições, dar incentivo para que novos empresários venham a se instalar na cidade de Araçatuba. Nós temos um potencial hidroviário que tem que ser explorado, tem que ser mostrado em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, para que essas empresas possam se instalar aqui. É muito pouco a Belconave aqui em Araçatuba, é muito pouco a Granalco aqui em Araçatuba. Nós temos que fazer com que novas indústrias venham para a cidade de Araçatuba. E cabe ao Executivo Municipal buscar essas soluções em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, com o advento do Mercosul. Portanto, eu peço aos senhores vereadores, aos nobres colegas dessa casa, que rejeitemos o veto da senhora prefeita para que possamos mostrar a São Paulo, para que nós possamos mostrar ao Brasil que Araçatuba está de portas abertas, oferecendo terras, oferecendo incentivo para que novos empresários venham se estabelecer aqui e gerar novos empregos. Muito obrigado, peço a reserva do meu tempo. Continua em discussão o veto aposto pela senhora prefeita ao autógrafo número 108/97. Vereadores com reserva de tempo. Vereador Nelson Reis Alves. Desiste. Vereador Hélio Correia. Desiste. O veto está em votação. Solicitamos ao secretário
e vice-presidente dessa Casa de Leis, que a DOC hoje está secretariando aqui na ausência do vereador Sidney Giron, o qual, por problemas de saúde, gostaríamos que constasse da ata, não pôde comparecer a esta sessão ordinária. Solicitamos a chamada nominal dos senhores vereadores, tendo em vista exigir quórum qualificado de maioria absoluta, 10 votos. Os vereadores deverão se manifestar pela rejeição ou pela manutenção do veto. Pela ordem, vereador Hélio Correia. Nós iríamos pedir a suspensão da sessão por até 5 minutos, mas em função de termos já recebido a presença do colega vereador Antônio Edivaldo Costa no plenário, que estava analisando o projeto na antessala, nós aguardamos a votação. Está em votação. Antônio Edivaldo Costa. Rejeito o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Rejeito o veto. Avelino Aparecido Rocha. Rejeito o veto. Bonifácio Campaner. Mantenho o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Rejeito o veto. Clemente Cavazana. Mantenho o veto. Edipo Pereira. Mantenho o veto. Edival Antônio dos Santos. Rejeito o veto. Hélio Correia. Rejeito o veto. Jaime José da Silva. Rejeito o veto. José Américo Nascimento. Mantenho o veto. José Carlos Sanches Hernandes. Rejeito o veto. Mário Aparecido Pavan. Mantenho o veto. Mário Mardegan. Mantenho o veto. Nelson Reis Alves. Mantenho o veto. Sidney Girão. Sidney Girão, ausente. Tadami Kawata, rejeito o veto. Valério Cambuí. Valério Cambuí, rejeito o veto. Senhor presidente, um vereador ausente, 10 votos pela rejeição do veto e 7 votos pela mantença do veto. Fica rejeitado o veto aposto pelo Executivo Municipal ao autógrafo 108/97. Segundo item da pauta, discussão única do projeto de lei 193/97, de autoria da mesa diretora. Altera a emenda e o artigo 1º da Lei Municipal número 5.068, de 25 de julho de 1997. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e o Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos, senhor secretário, que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional jurídico formal, decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa pela Comissão de Justiça. Antônio Edivaldo Costa pela Comissão de Justiça. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto é em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Terceiro item da pauta. Discussão única do projeto de lei 168/97, de autoria do Executivo Municipal. Altera a descrição da área de terra constante da linha A, item 1 do artigo 1º da Lei Municipal número 4.933, de 29 de novembro de 1996, bem como do seu artigo 4º.
A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto de lei é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos redacional, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanho o parecer do relator, os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. É aprovado. Votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Quarto item da pauta. Discussão única do projeto de lei 169/97, de autoria do Executivo Municipal. Restabelece o prazo constante do parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal 5.018, de 22 de maio de 1997. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. Ao nosso parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham o parecer do relator os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Quinto item da pauta. Discussão única do projeto de lei 178/97, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivo da Lei Municipal número 4.703, de 13 de março de 1996, e dá outras providências. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Com os mesmos fundamentos, o assessor jurídico da Casa opina pela legalidade. Clemente Cavazana, relator. Acompanha o parecer do relator os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Sexto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 074/97, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Autoriza o Executivo Municipal a criar o balcão de empregos no município e dá outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas, durante a 26ª sessão ordinária, realizada em 25/8/97. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão.
Os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão. Sétimo item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 111/97, de autoria do edil Édipo Pereira. Autoriza o Executivo Municipal a criar o Banco de Leite Materno no município. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas, durante a 26ª sessão ordinária, realizada em 25/8/97. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o projeto em segunda e última discussão. Oitavo item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 136/97, de autoria do edil Édipo Pereira. Altera dispositivos da Lei Municipal número 4.113, de 7 de março de 1994. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 26ª sessão ordinária, realizada em 25/8/97. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o projeto em segunda e última discussão. Nono item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 150/97, de autoria do edil Sidney Giron. Dispõe sobre a utilização de prédios escolares pela comunidade e dá outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emenda, durante a 26ª sessão ordinária, realizada em 25/8/97. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que faça a leitura do requerimento encaminhado pelo vereador Sidney Giron. Senhor presidente, renovando nossos cumprimentos, vimos a ilustre presença e Vossa Excelência solicitar o adiamento por 8 sessões da segunda discussão do projeto de lei 150/97, que dispõe sobre a utilização de prédios escolares pela comunidade e dá outras providências, constante da pauta da ordem do dia da 27ª sessão ordinária desta Casa de Leis, com o objetivo de efetuar melhores estudos a respeito. Sidney Giron, vereador PPB. O vereador Sidney Giron, impossibilitado por motivo de saúde de comparecer a essa sessão ordinária, encaminha este requerimento solicitando o adiamento do projeto de lei 150/97. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Décimo item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 155/97, de autoria do edil Sidney Giron. Cria um inciso 5 no artigo 9º da Lei Municipal número 3086, de 17 de março de 1989. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emenda, durante a 26ª sessão ordinária, realizada em 25/8/97.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão. 11º item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 140/97, de autoria do edil Sidney Giron. Institui o programa Novas Moradias Populares no município e dá outras providências. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto tem um amparo legal respaldado no artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal, que visa o desenvolvimento das funções sociais, como também de garantir habitação aos menos favorecidos. Merece, então, a catação. Opino pela legalidade. Clemente Cavazana, relator. Acompanha o parecer do relator, os vereadores Jaime José da Silva e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social exara parecer favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo, em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Décimo segundo item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 154/97, de autoria do edil Mário Mardegan. Autoriza o Executivo Municipal a construir sanitários na sede da Associação Araçatubense de Aeromodelismo. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Projeto é legal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. Ao nosso parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanhe o parecer do relator os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Esporte, Turismo e Lazer pronuncia-se favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Édipo Pereira, que dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas algumas rápidas palavras. Primeiramente, para saudar os representantes da Associação Araçatubense de Aeromodelismo, dizer que seremos favoráveis a esse projeto do ilustre vereador Mário Mardegan, mas queremos solicitar já de antemão a prefeita Germínia que não vete esse projeto. Que não vete esse projeto e não faça dessa lei, que tenho certeza será aprovada pela Câmara de Vereadores, mais uma lei engavetada. Sabemos da difícil situação financeira que atravessa a Prefeitura este ano de 97. Mas temos certeza que ano que vem, exercício de 98, a situação tenderá a melhorar e que o atendimento dessa reivindicação da Associação Araçatubense de Aeromodelismo possa ser atendida assim que a Prefeitura puder, assim que a Prefeitura sair desse buraco negro que hoje
é a atual situação financeira do município. Vamos votar favorável, tenho certeza que os senhores vereadores também votarão favoravelmente, ilustre vereador Mário Bardegan. Já tenho também quase que absoluta certeza que Vossa Excelência já deve ter conversado. Vossa Excelência segue as vias normais para entrar com um projeto dessa JAESP. Já que trata-se de dinheiro público que deverá ser liberado pelo Executivo, nada mais justo, nada mais normal do que o vereador ir até o gabinete, dialogar junto com a prefeita, para não criar aquela expectativa na entidade, na associação, de que simplesmente aprovando a Câmara de Vereadores o projeto vai sair o dinheiro. Não adianta nada. Então, o caminho correto, quando se trata de projeto desse tipo, autorizando a prefeita a fornecer mão de obra, autorizando a prefeita a doar alguma coisa, na minha concepção, o mais correto é primeiro conversar com a prefeita. Se ela teria condições de, no momento, fazer a doação, certo? Fazer a cessão de mão de obra, ceder a mão de obra, para que aquela entidade que vai se beneficiar com aquilo que a prefeitura pode oferecer não caia na expectativa e deixe de conseguir aquilo que precisa por outros meios, através de promoções. Então tenho certeza que esse projeto veio já respaldado por dona Gemília Doce Venturoli, porque trata-se do vereador Mardegan, que é um vereador que faz parte da bancada da prefeita, como eu faço também, e tenho certeza que seus vereadores aprovarão o projeto e muito em breve a Associação de Aeromodelismo terá seus sanitários lá no seu clube, que fica lá em Engenheiro Taveira. São de parabéns os senhores. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua a discussão. O presente projeto de lei. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 13º item da pauta. Discussão única do projeto de decreto legislativo 027/97, de autoria da Comissão Técnica Permanente de Educação. Indica representante e suplente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba para comporem o Conselho Municipal de Educação. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do texto do projeto de decreto legislativo. Indica representante suplente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba para compor o Conselho Municipal de Educação. Fica indicadas as professoras Marilene Magri Marques, residente na Rua Major Mendonça 250, e Ana Maria Guaranha, residente na Rua Tupinambá 620, como representante suplente, respectivamente, da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, no Conselho Municipal de Educação, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal 5.067, 24 de julho de 97. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as posições em contrário. Comissão de Educação, vereador Hélio Correia, presidente, Édipo Pereira, vice, e vereador Clemente Cavazana, membro. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto
de decreto legislativo em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Décimo quarto item da pauta. Discussão única do projeto de resolução número 032/97, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Disciplina a indicação de membros do Poder Legislativo, de que trata a linha C do parágrafo 2º do artigo 112 da resolução 1167/94, Regimento Interno. Esse projeto foi apresentado também como coautoria do vereador Tadami Kawata. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Ratifico o parecer do senhor assessor jurídico da Casa. Opine então pela legalidade. Clemente Cavazana, relator. Acompanha os vereadores Jaime José da Silva e Antônio Divaldo Costa. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela assessoria jurídica. O projeto tem por finalidade disciplinar a norma contida na linha C do parágrafo 2º do artigo 112 da resolução 1167/94, Regimento Interno. A competência é do Legislativo e o projeto está de acordo com as normas legais pertinentes à espécie. Assim, o projeto é legal, é o parecer da assessoria jurídica, salvo o melhor juízo. Paulo Gerson de Palma, assistente jurídico. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto de resolução em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Comunicamos a presença nas galerias dessa Casa de Leis da ex-secretária de Educação, Adenir Zersuti Salles, que muito nos honra com a sua presença nessa casa. 15º item da pauta. Discussão única do projeto de resolução 033/97, de autoria do edil Avelino Aparecido Rocha. Constitui comissão especial de 3 vereadores para, junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, na cidade do Rio de Janeiro, reivindicar linhas de financiamento para empresários de baixa renda. Pela Comissão de Justiça, o edil Jaime José da Silva, presidente, exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. A propositura legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão é pela legalidade do projeto de resolução. É o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Espera aí que eu acho que não acompanha ninguém. Não acompanha ninguém. Solicitamos o parecer pela Comissão de Justiça do vereador
Clemente Cavazana. Pela Comissão de Justiça, vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade. Ad hoc pela Comissão de Justiça, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento, vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Avelino Aparecido Rocha, sendo o autor da matéria, solicitamos ad hoc o parecer do vereador Birubiru. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo, projeto de resolução 033. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicitamos ao autor do projeto de resolução, vereador Avelino Aparecido Rocha, que faça a indicação o mais urgente possível dos vereadores que comporão esta comissão. Encerrado a ordem do dia, queremos agradecer o público que nos honrou aqui com a sua ilustre presença. Agradecemos os senhores vereadores, agradecemos aos funcionários dessa Casa de Leis, ao público da Rádio Cultura que nos ouviram e agradecemos ao Todo-Poderoso, ao nosso bom Deus, que nos proteja e que nos guie pelos demais dias da semana, iluminando todos os vereadores dessa Casa de Leis. Boa noite e muito obrigado.